Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Naquela época, nós acreditávamos que essa lei fosse absoluta. O vídeo de hoje faz uma crítica ao 13º salário. Vamos provar que o 13º salário não existe. E também falaremos sobre o 14º e o 15º salário, o qual alguns parlamentares recebem. Circula pela internet há alguns anos uma crítica sobre o 13º salário, baseada em cálculos errados, pois essa remuneração adicional que o trabalhador recebe todo ano corresponde simplesmente à devolução de perdas acumuladas durante os 12 meses de trabalho. Eu me lembro muito bem quando comecei a trabalhar em meu primeiro emprego na década de 80. O meu patrão, o falecido senhor João Danderfer, proprietário de uma gráfica em Curitiba, naquela época me propôs pagar o meu salário por semana. E ele me explicou que se eu recebesse por semana eu estaria ganhando mais, porque existem meses que têm 5 semanas. Meio com dúvidas se ele não estava me enganando, eu fui conferir no calendário. Na realidade, quando olhamos no calendário e contamos as semanas, vamos ver que o ano tem 52 semanas e não 48 semanas. Quero dar um exemplo bem prático para você. Pegue o mês de julho e agosto desse ano de 2012 e some as semanas. Você verá que os 2 meses juntos contêm 9 semanas. O senhor João Danderfer já sabia disso há mais de 30 anos atrás. E o incrível é que a maioria das pessoas hoje não sabem dessa verdade ocultada pelos políticos e pela mídia. Por isso te digo, é hora final. O que a TV esconde você vê nesse canal. Vamos fazer mais um cálculo. Digamos que o trabalhador ganha R$ 622 por mês. A sua renda anual, sem o 13º salário, seria R$ 7.464. A renda anual com o 13º salário seria R$ 8.086. Renda semanal, dividindo o mês em apenas 4 semanas, teremos R$ 155,50 por semana. Quantidade de semanas por ano, 52 semanas. Renda anual, R$ 8.086, igual a de 13 salários. O erro está no fato de 4 semanas por mês totalizarem 48 semanas por ano, quando na realidade o ano tem 52 semanas. Essas 4 semanas a mais criam uma falsa ilusão de que o 13º salário não constitui benefício algum. Se um trabalhador receber seu salário por semana, como eu recebia na década de 80 do meu patrão João Danderfer, a renda mensal, R$ 622 divididos por 4 semanas, R$ 155,50. Multiplicado por 52 semanas, R$ 8.086. Somando mais o 13º, ele receberá R$ 8.241,50. Perceberam então que o trabalhador que recebe por semana, no fim do ano receberá um salário a mais? O 13º salário não é uma gratificação, pois esse dinheiro saiu do próprio bolso do trabalhador. Logo, não existe nenhum 13º salário. No Brasil, a gratificação natalina foi instituída pela Lei 4.090, de 13 de julho de 1962.
regulamentada pelo Decreto 57.155, de 3 de novembro de 1965. O autor do projeto de lei do 13º obrigatório foi o deputado federal Aaron Steinbruch, um advogado que antes de ingressar na política havia sido consultor de sindicatos. O presidente João Goulart foi quem assinou a criação do 13º salário. E o que dizer do 14º e 15º salário? Bom, no caso do 14º e o 15º salário, os quais alguns senadores e deputados federais recebem, esse não é falso, sempre existiu. Essa prática no parlamento brasileiro do pagamento de um 14º e por vezes de um 15º salário começou a partir da década de 40 e era relacionada ao conceito de representação como uma ajuda de custo que era pago uma vez por ano e não chegava a 30% do salário. Nesse contexto, a representação associava-se ao bem-vestir. Entretanto, com o passar do tempo, os gabinetes que tinham em 1982 pouco mais de um servidor aumentaram de tamanho e com a adição de outros benefícios, como a verba indenizatória e outros. Parlamentares ganhavam mais em benefícios indiretos do que com o próprio salário, e a verba do paletó se incorporou de tal forma aos rendimentos dos deputados que se transformou em 14º e 15º salário.